Oiê, vamos falar da UEA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder você conseguir se inspirar e conseguir entender até a questão da redação da UEA, a gente vai aqui analisar a questão de uma redação com uma boa nota, que a gente vai analisar do tema que foi de 2022. E o tema de 2022 teve como especificamente as palavras Floresta Amazônica entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. O grande ponto que eu falei que é uma redação com uma nota boa, em vez de ser uma nota máxima, é porque justamente essa redação não tem a nota máxima. Ela tem especificamente a pontuação de uma nota de 26,73. Se a gente for fazer uma regra de 3, a gente consegue perceber que a nota da redação da Unesp, que vai ser a mesma banca corretora, que na verdade é a VUNESP, que é a fundação que é corretora da banca da redação da UEA, tem como nota máxima da redação a nota de 11. Se a gente faz uma regra de 3, a gente percebe que a nota dessa redação é 10,5. Ou seja, tem um errinho ou outro. Então a gente vai aqui analisar essa redação, porque uma redação de nota máxima às vezes fica até meio que difícil da gente poder perceber se a gente conseguir, se teria algum erro ou não, mas aqui eu quero perceber que mesmo com que você tendo um pouco erro ou algum outro, ainda dá para escrever com uma redação com uma boa qualidade. Inclusive aqui não é nenhuma forma de eu fazer com que eu consiga corrigir a redação ou justamente falar o que poderia estar melhor, mas é para justamente a gente ter uma análise de uma redação de uma pessoa que passou em medicina na UEA, que inclusive está no Drive do Desempenhos Médicos. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou se não o código QR que você também pode acessar para você poder dar uma olhada e também poder estudar e ver também essa questão sobre mais redações que você possa ter da UEA. O parágrafo de introdução fica assim. Segundo dados publicados pelo IBGE, em 2010 o setor do agronegócio teve um crescimento em geração de empregos de cerca de 24%, contrariando a tendência geral do mercado de trabalho brasileiro. Esse cenário positivo, no entanto, coexiste com a preocupação dos impactos do avanço da fronteira agrícola na floresta amazônica, alterando drasticamente o solo e o clima. Sabendo disso, apesar da importância econômica da agricultura e da pecuária, atualmente os esforços do Estado devem ser orientados principalmente para a atenuação dos malefícios decorrentes do desmatamento na Amazônia. Isso se deve ao fato de que os impactos gerados pela retirada de cobertura vegetal terem influência negativa no meio ambiente, e a predominância do agronegócio evidencia a dependência do Brasil em relação ao campo. Então o que a gente vai ter nessa introdução que a gente poderia ter de pontos extremamente positivos? Então eu vou falar dos pontos positivos. A primeira delas vai ser a questão da leitura atenta aos textos motivadores. Por quê? Porque quando a gente analisa o tema de redação de 2022, a gente tem que o primeiro texto motivador vai ter justamente uma informação sobre o crescimento de trabalho em relação ao negócio e em relação às outras empresas. Então a gente tem que se utiliza essas informações dos textos motivadores, que não é problema nenhum. Você pode perceber, essa redação tem pouquíssimos erros. Entre 11 e 10,5 é muita pouca coisa. Então a Unesp não quer que você traga um repertório de fora dos textos motivadores para trazer na sua redação para poder mostrar para o corretor que você sabe muito sobre o assunto. O único vestibular que faz isso é o Enem. E mesmo o Enem só pede apenas um repertório para você poder fazer isso. Então perceba que uma redação, uma discussão, ela é muito mais sobre a questão de sua organização e a leitura atenta dos seus motivadores do que você mostrar para o corretor que você sabe mais ou menos. Outra coisa também que eu prefiro, isso é uma preferência minha, tá bom? Então, Isabela, não fica pensando que eu tô falando isso como regra, tá bom? Então não vai mostrar depois pro seu professor falando que o seu professor tá errado ou que eu tô querendo criar picuinha, tá bom? Então tá bom. O que a gente tem aqui? A gente tem a questão da organização já das teses. Então o que eu tenho? Aqui no primeiro desenvolvimento, eu vou ter a questão de que os impactos gerados pela retirada da cobertura vegetal têm uma influência negativa no meio ambiente e que depois do segundo desenvolvimento eu vou ter essa predominância do agronegócio que vai fazer uma dependência do Brasil em relação ao campo. Essa organização ajuda o corretor a você conseguir identificar as informações que ele já tem que procurar. Por quê? Porque pensa que você pode ser a redação, você, Isabela, você pode ser a redação das 3 da manhã. E se você é a redação das 3 da manhã, o corretor tá cansado, o corretor tá triste. Tá, a redação da Unesp funciona de outra forma, mas vamos pensar que ele não teve o café da manhã dele. E ele é a primeira correção que você vai corrigir. E aí você não organizou. E aí para ele encontrar, ele vai sempre ficar procurando outros errinhos. Então, tenta organizar para poder deixar mais fácil a vida para ele. Mas agora, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Eu acho que o texto fica muito mais organizado. Perceba que aqui nesse texto, ele vai ocupar pelo menos umas 2 linhas para poder falar o que vai ser no primeiro desenvolvimento e o que vai ser no segundo desenvolvimento. Eu não acho que essas linhas
vão fazer tanta falta para você assim, que você já tem aqui para o desenvolvimento direto, sem apontar suas duas teses. Tá bom, Isabela? No primeiro desenvolvimento, a gente vai ter assim. Cabe observar, em primeira análise, que os efeitos do desmatamento não se limitam à vegetação, mas atingem o ecossistema e o clima em todo o território nacional. Reflexo disso é a redução de chuvas na região central do país, em função da menor atividade de evapotranspiração decorrente da substituição da vegetação nativa pelo plantio de soja, principal produto agrícola, que apresenta raízes menos profundas e, consequente, menor absorção de água. Isso retrata, por exemplo, na pior seca da história pela qual estão passando 5 estados da bacia do Rio Paraná, segundo o Sistema Nacional de Meteorologia, em virtude da dependência que possuem da unidade transportadora pelos ventos alísios, com origem na Amazônia, que vem sofrendo decréscimo devido ao desmatamento. Com isso, o Brasil mostra-se autodestrutivo no aspecto ambiental. E mais uma vez aqui a gente tem uma outra informação que ela é muito interessante, que é essa questão da chuva, que também tem do processo da evapotranspiração. O que acontece? Primeiro, de onde que ele tirou esse tipo de informação da questão das chuvas? Bom, textos motivadores. Os textos motivadores ajudam muito na questão que a gente tem da redação da OEA, porque é justamente o que eles querem. Se a gente pegar aqui as instruções do que a gente tem da redação, aparece: com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa. Então, escrever a partir do que a gente tem da leitura dos textos motivadores já te ajuda muito a você poder escrever uma redação com uma boa nota. Você não precisa fazer com que você mostre tanto fora dos textos motivadores. Eles querem uma leitura atenta. Porque o que você precisa mostrar nessa redação? O que determina qual vai ser o benefício do teu negócio e o que vai determinar onde começam os malefícios do desmatamento. Então aqui a gente tem justamente a conversa mostrando que a gente está falando que, primeiro, estamos mostrando que os efeitos não estão limitados à vegetação, mas a todo o ecossistema. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem essa redução das chuvas, porque a gente tem essa atividade que vai fazendo com que aconteça por conta do produto agrícola, que apresenta raízes menos profundas e consequentes, que vai fazendo com que essa mudança total foi feita por justamente a decorrência da produção agrícola. Agora, o que eu vou colocar como ponto que eu acho de negativo? Eu não sei se tem a transferência justamente do texto da forma escrita para a forma digitada, mas algumas palavras estão com uma ortografia, uma acentuação equivocada. No parágrafo de introdução, tivemos a questão de floresta amazônica sendo colocada com letra minúscula. Eu não acho que isso talvez seria tanto problema, mas também temos o caso da palavra raízes que está sendo colocada no texto, que aparece sem a gente ter a acentuação também. Então eu acho que a questão de a gente ter uma redação com 10,5 é muito mais de palavras que estão sendo escritas com uma ortografia que não era para ser escrita e com acentuação. Por quê? Porque a gente tem até agora uma redação muito bem organizada, que é explicando o como que acontece a questão dos malefícios e por que eles acontecem. E a gente vai perceber isso também no parágrafo de desenvolvimento número 2. E o parágrafo de desenvolvimento número 2 fica assim: é válido ressaltar ainda que a prática da agroexportação evidencia a grande dependência do Brasil de atividades agrícolas, podendo ser inviável em um futuro próximo. Conforme o cientista Paulo Cortana, o futuro do Brasil está comprometido devido à sua exportação quase integral em produtos agrícolas, em detrimento de outras com maior valor agregado. Por essa perspectiva, em poucos anos, a soja e outros commodities terão menor poder de concorrência com agroexportados de países que investem em inovações tecnológicas, como Israel, que utiliza um sistema de irrigação de ponta que aumenta de forma exponencial a produtividade no campo. Esse fato revela, então, que deve haver investimento em setores alternativos da economia, por meio de inovação, pesquisa e desenvolvimento, a fim de exportar produtos de alto valor agregado. E aqui vamos também ter outro ponto positivo da questão do que a gente tem da discussão. Lembra que a gente tem esse tema como falando justamente dos limites entre o benefício do agronegócio e os malefícios do desmatamento. O que esse parágrafo de desenvolvimento está fazendo? Perceba que o primeiro falou da questão dos malefícios do malefícios do desmatamento da floresta amazônica, em contrapartida do que temos de benefícios. Perceba que aqui há uma discussão que justamente nós temos os produtos que eles não têm tanto valor agregado e que, em vez deles terem uma projeção a longo prazo, eles têm uma questão de um enriquecimento a curto prazo. E que, se a gente for conversar sobre produtos que tenham uma tecnologia que seja justamente avançada para poder fazer com que isso não seja um problema, temos o exemplo do país de Israel, que faz justamente com que tenha essa produção, que ela é visada para que tenha-se mais produção e que não seja justamente de forma deteriorante para a terra. Ou seja, temos sim benefícios da agricultura com base
que a gente faça com que tenha sim um investimento e também justamente uma preservação, para que não se faça apenas a exploração. Só tem um pequeno problema. Paulo Cortana não aparece nos textos motivadores. Porém, tem uma outra pessoa que fala exatamente o que ele tirou da informação, que é justamente o cientista Paulo Artacho. Eu não sei se esse 10,5 ele vai ser por conta dessa falta desse repertório específico, ou se foi a tradução que o pessoal fez da transcrição do texto escrito para o texto digitado, ou se o pessoal realmente viu muito mais esse repertório que foi colocado incorreto como nome incorreto, para a gente poder ter, em vez de os pontos que eu falei, de palavras escritas de forma errada e também da acentuação. Mas perceba, ainda assim é uma redação com uma nota muito alta. Por que ela tem uma nota muito alta? Porque ela é muito bem organizada. Percebe que aqui até agora todas as ideias fazem sentido. Tem um como, tem um porquê, tem um primeiro desenvolvimento muito bem estruturado, tem um segundo desenvolvimento que explica. Eu vou falar sobre isso. Isso aqui acontece dessa forma. Isso acontece dessa forma por causa disso. E por causa disso, a gente pode só esperar no futuro que isso continue se repetindo. Ponto. Perceba que organização é tudo numa redação da UEA. Por fim, vamos ter o parágrafo de conclusão. Dessa forma, infere-se que o ideal seria que houvesse menor dependência do Brasil pelo agronegócio devido aos impactos ambientais significativos decorrentes do desmatamento na Amazônia e a consolidação como país agroimportado, sendo prejudicial à economia em um futuro próximo. Perceba que esse parágrafo de conclusão ele é muito curto, porque o que ele simplesmente faz? Ele faz um resumo do que foi discutido no desenvolvimento número 1 e do que foi discutido no desenvolvimento número 2. Isso é errado? Não, tanto é que essa redação tem essa nota alta por conta disso. O que poderia ser simplesmente adicionado seria o que poderia esperar do futuro caso isso não mudasse. Porém, perceba que os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de introdução são muito bem escritos e são escritos com até muitas linhas. Pode ser que tenha acontecido o quê? Não sobrou espaço suficiente para poder adicionar alguma coisa a mais. Mas perceba que até agora a gente tem uma redação com 10,5 com uma nota que foi traduzida para 26,73. E isso é uma redação de uma pessoa que passou em medicina. Então, muito provavelmente, esses pitacos que eu estou dando são todos irrelevantes. E claro que uma pessoa, para poder tirar uma nota dessa de redação, ela precisa ter estudado muito e ter sido muito persistente com a questão de escrever de redação. E é por isso que eu também quero que você venha estudar comigo redação da UEA. Não somente você vai aprender a questão do que você tem da organização do texto, mas saber como que a redação é corrigida e até mesmo analisar outras redações para você poder ter uma boa perspectiva. O meu curso está por R$40 com o código ABR2023, que você pode contar no link aqui embaixo do vídeo, ou senão você pode escanear esse código QR. Você vai fazer pagamento de R$40 e que, inclusive, você pode fazer o reembolso dentro de 30 dias. Então, caso você queira também ser, inclusive uma das redações que eu posso analisar aqui, que tem uma nota muito alta, uma nota muito máxima, e eu espero do fundo do coração que você passe na UEA, então você pode acessar o curso e vir estudar comigo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Aqui temos uma análise de uma ótima redação. Eu só não vou colocar perfeita, porque perfeita seria justamente o que teríamos com a nota máxima, mas eu acho que os erros aqui são muito toleráveis. É muito tolerável que você tenha esses defeitos aqui nessa redação, e inclusive quem sou eu para dizer, porque a gente tem justamente aqui um estudante de medicina e uma redação muito boa mesmo. Inclusive, você quer que eu dê uma olhada em outras redações com notas que não sejam nota máxima, ou redação que seja nota máxima da UEA ou de outros anos? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso eu não tenha ficado muito feliz com essa questão desse parágrafo de conclusão, porque ele ficou muito curtinho, tem um outro vídeo que eu já gravei também da redação da UEA, com outros 3 exemplos de parágrafo de conclusão, que talvez te apeteçam e também te acalmem o coração para você poder ver outros exemplos de parágrafo de conclusão. E até mesmo caso você queira ver até outras informações da UEA, que não sejam somente a questão de conclusão, de introdução, ou até mesmo você quer ver os outros temas, ou até mesmo algumas pequenas dúvidas que muita gente tem quando começa a estudar essa redação, tem aqui a minha playlist com os vídeos que eu falo justamente da redação da UEA. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. Se vê no próximo vídeo. Até mais!